Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, te damos boas-vindas ao nosso programa, O Chamado do Servo. E hoje o personagem a ser estudado é Abacuque, um dos profetas menores do Velho Testamento e que nos trouxe ensinamentos de muito teor profético, de muita profundidade e que certamente vai servir de edificação para cada um de nós. Para comentar a respeito da experiência de Abacuque, a sua missão como profeta, e como Deus o usou, a maneira que a sua palavra veio ao ouvido e ao coração do povo, como que Deus o usou para criar uma mentalidade nova, diferente daquilo que havia no coração do povo. Nós estamos aqui à mesa com o pastor Elcio, pastor Lúcio, pastor Alonso, sejam bem-vindos. A paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Pastor Lúcio, começando com o senhor, esse período de Abacuque foi um período de muita relevância para o povo, porque também foi o período, talvez, o senhor pode até nos ajudar a entender melhor, se não foi talvez o pior período de Israel, né? Por causa da invasão de Babilônia, por causa da destruição em série, né? Porque foram 3 invasões que trouxeram muita tristeza, muita dor e, inclusive, distanciamento do profético, distanciamento da presença de Deus. Na verdade, tudo aconteceu por causa do distanciamento, mas com multiplicação das dores, as coisas pioraram bastante, né? E Abacuque foi usado por Deus para mudar essa mentalidade no povo, para trazer uma palavra de esperança. Como exatamente aconteceu isso naquele tempo? Pois bem, Israel não tinha, Judá especificamente, não tinha aprendido com o juízo que a Síria tinha imposto a Israel na área do norte. Então, que tinha sido destruída também, o povo de Israel do norte, e aquilo não trouxe ensino para Judá. Judá caiu no mesmo erro. Então veio a punição. E Deus usou exatamente a Babilônia, que estava se tornando a maior potência, tinha derrotado o Egito numa grande guerra, tinha derrotado a Síria, e a Babilônia agora estava tomando conta. E por 3 vezes a Babilônia invadiu Israel. A primeira vez foi na época de Daniel, levaram os príncipes, depois na época de Ezequiel, o profeta Ezequiel, levou 10.000 prisioneiros, depois veio para arrasar e destruir, inclusive o templo, e levar as peças dos tesouros da casa do Senhor para a Babilônia. E tudo isso veio como um castigo, com a punição da parte de Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que Israel aprendesse, acordasse, porque Israel tinha rejeitado o Senhor. Mas Israel também foi mal conduzido, porque os últimos 4 reis da época de Abacuque, eles foram reis perversos, reis que trouxeram grande prejuízo para o povo, se afastaram do Senhor e eles levaram o povo também a se afastar do Senhor. Então, o juízo foi iminente e foi uma conturbação, uma coisa terrível, o pobre sendo explorado, a violência, a maldade, a impiedade, o juiz com sentenças falsas, fake news, né? Palavra moderna aí, transtornando o conselho, e aquilo estava trazendo um grande prejuízo, o povo não estava aguentando mais. E o profeta Abacuque, ele ficou inquietado, incomodado com aquilo que estava acontecendo. E ele clamava, e ele suplicava ao Senhor, que os profetas normalmente traziam a resposta de Deus para os homens e exortavam, não é? O microfone aqui é minha luta. Então, na verdade, ele estava agora cobrando o Senhor. Senhor, mas o que está acontecendo? Eu estou orando e o Senhor não está fazendo nada. Senhor, não pode isso, não pode aquilo. Como pode o perverso, o ímpio cercar o justo? E Deus não respondia. E ele foi agravando o desabafo dele, a tristeza dele, até que, em um determinado momento, ele parou de questionar a Deus e orou, e clamou. E o Senhor, então, começou a falar. Agora eu vou ouvir o que o Senhor tem para me falar. Não vou falar mais nada.
fez pirracinha, não vou falar mais nada, agora o senhor vai ter que falar. E o senhor falou com ele de uma maneira extraordinária, nós vamos ver aqui nos aspectos doutrinários e proféticos, assim, como Deus trabalhou no coração de Abacuque, que ele começou com lamento, com desabafo, inquietado, e terminou glorificando o Senhor, e nada tinha sido resolvido. A guerra continuava, a opressão continuava, mas ele agora já cria na palavra, como está descrito no texto de Abacuque 2,4. Eis que a sua alma nele está orgulhosa, a alma o coração da Babilônia, a ponto de Deus colocar Nabucodonosor para pastar igual animal. Então, tanta vaidade, tanto orgulho dele. Não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo tem um motivo para viver, é a fé. A fé vai impulsionar o justo. Então, ele transforma aquele desabafo em louvor, em glorificação, porque nada estava resolvido, mas agora ele precisava de um consolo. E o nome dele, que é Abraço, ele acabou sendo abraçado pelo Senhor, como o Senhor também vai abraçar nossas vidas e todos aqueles que ouvirem, né? Todo o testemunho que nós vamos dar daqui para frente com os pastores Alonso e Elcio Corrado. Nós podemos dizer, pastor Lúcio, que as profecias serviram como alento e esperança, né? Porque ainda que ainda não tivessem se cumprido, mas quando o homem ouve a voz de Deus, o seu coração aquieta, né? Enche de esperança. E quando a esperança vem, a alma se acalma, né? O coração, ele sara o coração, né? Então é importante, muito importante para a igreja ouvir a voz de Deus. Quando a gente vai para um culto, quando a gente vai para uma oração na madrugada, ou uma oração no seu quarto, né? Então a pessoa de vigília, a pessoa vai procurar ouvir a voz de Deus, deixar seus questionamentos, né? E ainda que o questionamento continua, né? Mas ele vai dizer, eu vou contar uma pequena experiência para vocês aqui. Não estava nem na programação aqui, mas quando eu vim para a igreja, eu vim aos 18 anos. E depois do Senhor me dar uma bênção de cura, fazer um sinal, falar comigo, faltou um segundo estágio, que é o ser batizado com o Espírito Santo. E eu estava na igreja, mas o meu coração não estava quieto. Por quê? Porque eu senti que faltava alguma coisa. E esse alguma coisa era a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. E na igreja que eu estava na época, os irmãos eram muito maduros. Muito maduros. Até hoje eu me lembro de como eu fui recebido na igreja. Foi muito bom. Era uma turma especial. E toda vez que eu chegava ao culto, novo convertido, todos os irmãos da igreja me perguntavam: você tem alguma experiência com Deus? Qual é a sua experiência? Eles todo dia me falavam isso. Eu falei, eu tenho, né? Eu lembrava de uma. Aí, quando eu falava a uma, eles falavam assim, mas você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei, eu acho que não. Aí eles falaram assim, você tem dons espirituais? Eu falei, não tem, não. Aí eu falava, isso é importante, deixa eu buscar o Senhor. Então, eu comecei a buscar. Ele teve uma oportunidade que, na época, a região que a gente mora tinha montes, né? Lugar para você orar nos montes. Hoje não tem, né? A cidade cresceu. E nós fomos a um monte. E era mês de julho. Estava muito frio, porque eu me converti em 80. Fui batizado com o Espírito Santo em maio de 80. E era uma época que o frio era frio em Belo Horizonte. Muito frio. E nós fomos ao monte. E o pastor da minha igreja era o então pastor Assir Cardoso, e ele era muito calmo, muito tranquilo, né? E nós fomos ao monte, fomos de um ônibus. Eu levei meu irmão que tinha 12 anos, eu tinha 18 anos na época. E meu irmão não levou blusa de frio. E chegou lá, eu dei minha blusa para ele, porque, né, o frio estava muito.
chegamos faltando 5 minutos para terminar o monte, porque o ônibus atrasou. E eu tinha jejuado a semana inteira, lutado na madrugada, e falei, Senhor, eu preciso de uma experiência nova, porque senão eu não vou conseguir resistir. E chegamos, passou assim com aquela calma toda, né? Vamos orar, encerrando o monte. Quando ele falou aquilo, eu falei, perdi, toda a minha esperança foi embora hoje por causa do atraso do ônibus, né? E eu estava ansioso. E a hora que ele falou que ia orar para terminar, antes um pouquinho o senhor falou, teve língua estranha, interpretação de línguas, tive algumas visões, e eu fechava o olho, abria o olho, não via nada, não sentia coisa nenhuma, a não ser muito frio. E eu fiquei pensando, perdi. E lutei, não aconteceu nada. Aí, quando passou o tempo, o senhor deu uma visão, passou a ser transmitido, disse assim, desceu um anjo aqui agora e parou diante de um servo e disse para ele, e apresentou uma bandeja para ele colocar na bandeja todos os pensamentos e sentimentos dele. E eu vi que era comigo. Eu falei, é a minha oportunidade. Aí eu coloquei tudo que eu sentia ali na bandeja. E falei com Deus assim, Senhor, se o Senhor quiser me batizar com o Espírito Santo, amém. Se não quiser, eu vou continuar te servindo, porque eu cansei de lutar. Abri o olho e fiquei olhando para o tempo e com aquela visão, descansei, esqueci, e o pastor, então, começou a orar, encerrando o monte. Quando ele começou a orar, encerrando o monte, caiu fogo do céu e o frio que eu senti se tornou um calor Glória a Deus. Que não dá para explicar. E eu que estava com o olho aberto, frio, e inesperadamente comecei a glorificar o Senhor sozinho, todo mundo despedindo, e eu começando o monte, que eu comecei a glorificar, dei uns 3 passos para frente e disse, aleluia, glória a Deus, o que está acontecendo comigo e tal. Então o Espírito Santo entrou no meu coração e essa tranquilidade que o Senhor colocou aí, né? Quando o Espírito Santo entra, a palavra entra, então você esquece de tudo e tem uma transformação de dentro para fora. Então, não aconteceu nada. Meus problemas continuaram, as lutas, tudo a mesma coisa. Mas o coração encheu de paz e de esperança que só o Espírito Santo pode dar. Realmente é uma experiência maravilhosa. Tem um comentário de alguns especialistas de que Lutero, quando ele chegou na tradução desse livro de Abacuque, chegou nesse versículo 2:4, quando ele viu e traduziu, não é reto nele, mas o justo viverá pela fé, disse, agora a porta do paraíso abriu. Glória a É Jesus. a palavra de Lutero. E se você olhar a reforma dele, está todinha em cima de uma palavra só. Fé. Fé. O justo viverá pela fé. E no Velho Testamento não é comum a palavra fé. Ela aparece 2 vezes no Velho Testamento, uma em Deuteronômio e outra aqui em Abacuque. Então era realmente uma palavra que não era comum. Tanto que Abacuque depois foi copiado, né? Paulo copia, na carta aos Hebreus há a cópia também. Os Gálatas. O justo viverá pela fé. E o versículo 2 do capítulo 3, a palavra diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aqui há uma expressão muito importante, o pastor Kleber trouxe uma experiência sobre a operação do Espírito Santo. E nesse contexto difícil que o pastor Lúcio trouxe, o Espírito Santo visitou Abacuque, porque no Velho Testamento o Espírito Santo pousava sobre alguns profetas como Abacuque, Jeremias, entre outros. Mas no Novo Testamento o Espírito Santo está sendo derramado. O derramar do Espírito Santo é uma porção excelente que o Senhor tem nos dado para nos levar a viver experiências como esta, de ouvir a palavra, viver dons espirituais, de sentir essa paz que
Parece que nos tira de uma realidade, né, que o mundo hoje vive. E Abacuque ele diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. A primeira coisa é, ouvir é diferente de escutar, né? Às vezes escutar, você entra no ouvido, sai no outro. Mas ouvir é aquilo que você ouve e cai no coração. E Abacuque teve uma experiência real com o poder de uma palavra viva. Recentemente o pastor Elcio fez um comentário que toda restauração, toda operação do Senhor, Lutero sobre a reforma da palavra, o poder da palavra em restaurar, em transformar, viver essa experiência, a gente está falando do chamado do servo, então envolve uma experiência com a palavra do Senhor, que fala, que está vivo, e o resultado dessa palavra na vida de Abacuque é o temor. Há um caminho de temor, em Provérbios destaca a jornada do temor, o valor que há, uma caminhada do temor, há uma operação do Espírito Santo, que é o espírito de temor. E esse temor que Abacuque viveu nessa jornada é comparado até à jornada da fé. E Abacuque ele diz assim: aviva a tua obra no meio dos anos. E eu gostaria de encerrar esse breve comentário, porque o nosso assunto aqui é o chamado do servo, e nós destacamos ato e processo da salvação. E Abacuque ele diz assim: olha, no começo, ele é uma coisa. Agora, Senhor, nós precisamos que ao longo dos anos, porque uma coisa é o começo da jornada, né? Às vezes cheio de alegria, um pouco de empolgação, mas com o tempo, ao longo dos anos, a empolgação vai embora, né? Ao longo dos anos, as grandes batalhas vêm, o desgaste natural, mas o Espírito Santo usou Abacuque para destacar uma coisa: no meio dos anos, ao longo dos anos, a obra de Deus permaneceria viva pela operação do Espírito Santo. Isso é o processo. O processo é que essa fé ela não envelheça. Assim como a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, a mesma coisa Abacuque viu. Eu ouvi a palavra do Senhor e gerou temor. À medida que nós ouvimos a palavra do Senhor, ao longo dos anos, nos momentos difíceis, nos momentos mais fáceis, a fé se renova. A fé se renova até o grande dia, que a palavra diz assim: na ira, lembra-te da misericórdia. Até o momento profético vai vir, ouve sobre Judá, houve a destruição, veio a ira, mas veio também a misericórdia sobre aqueles que estavam cheios do Espírito Santo. Eu queria, só para concluir, fazer uma colocação sobre os profetas menores. Então, os profetas menores são 12 e eles viveram mais ou menos na mesma época. Então, antes da invasão babilônica, durante, depois, alguns até no exílio, Ageu, por exemplo. Eles viveram mais ou menos nessa época. O que tinha em comum nesta época? Era a época de muitas incertezas, muitas guerras, havia muito medo, havia muita insegurança, E interessante que os profetas, eles são usados por Deus para falar acerca do momento que eles estavam vivendo, dos juízos de Deus e tudo mais. Mas interessante que se há uma parte da Bíblia que fala dos últimos dias, é interessante, são os profetas menores. Então, por quê? Porque os dias dos profetas menores, ali, os dias de Abacuque, por exemplo, são semelhantes aos nossos dias. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Né? Então, até quando, Senhor, gritarei violência e não me salvarás? Qual é o grande problema hoje? É violência. Aí fala assim, muito bem, porque a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Eis que o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Nós estamos vivendo isso hoje. A lei se afrouxa, né? O ímpio cerca o justo, então o errado se torna certo, certo se torna errado. É o que acontecia nos dias lá e que é um retrato dos nossos dias. Aí você pega mais na frente e fala assim, e faria os homens
como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Então, peixe no mar não tem barreira nenhuma, ele vai para onde ele quer. E faria os homens como os peixes do mar. Os homens hoje estão ingovernáveis. Pelos costumes, por droga, por tantas coisas, por ideologias e tudo, nós estamos vendo os homens ingovernáveis. E é por isso que exatamente os profetas menores, como por exemplo, Joel, né? Então ele fala, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel não estava falando, não era para os dias dele, era para a igreja, que se cumpriu no Pentecostes, que se cumpre até nos outros. E há muitas expressões, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. São expressões muito usadas, por exemplo, Sofonias, né? Sofonias, ele fala assim, o grande dia do Senhor está perto. Que grande dia do Senhor é este? É o arrebatamento da igreja, né? E se apressa muito a voz o dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. E interessante, dia de trombeta e alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas. Se nós olharmos a história, houve ataques contra torre alta. Mas torres altas que destacavam. Você fala de uma guerra onde houve ataque contra torres altas imponentes. Assim, Primeira Guerra, Segunda Guerra, lá na Era Medieval, não há uma menção nisso. Mas acontece que em 2001 houve. Então, o ataque contra as Torres Gêmeas, lá em Nova York, que marcou o início do século XX. O início do século XX começou, não foi com foguete à meia-noite quando virou, não. Começou lá, naquele ataque, marcou ali uma nova época que estava iniciando ali. O século começou ali para valer. Né? E contra as cidades fortes, porque não foi só Nova York, foi também Washington, também, o Pentágono foi atacado. Então, e aí aparece Sofonias falando assim, vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque está falando para os seus dias? Sim, o Senhor iria fazer uma obra maravilhosa, mas a grande obra que o Senhor está fazendo é exatamente essa. E interessante que lá no livro de Atos é mencionado esse versículo. Eu realizo uma obra em vossos dias que vós não crereis, que é a mesma obra que o Espírito Santo está preparando hoje, no meio da igreja, preparando-a para o arrebatamento da igreja. Então, eu queria só mencionar, né, este paralelo dos dias, né, dos profetas menores, em especial Abacuque, que fala da obra do Espírito Santo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, faze-a conhecida, a oração profética, né, de Abacuque pela obra do Espírito Santo. Então, são profecias maravilhosas, não apenas para aqueles dias, eles profetizaram para aqueles dias, mas que chegam até nós. Glória a Deus. Amém. Muito bem. E podemos encerrar, então? Tem mais algum comentário? Não? Eu acho muito rico aqui quando a gente vê detalhes desses sinais, né? Quando fala assim, adiante dele a peste, as enfermidades, que são os sinais proféticos que Abacuque profetizou, são maravilhosos. E o que a gente deixa de palavra aos nossos irmãos que participam conosco é que Abacuque orou e disse assim, na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Nós vemos os sinais aí da ira do Senhor, os sinais dos juízos, o momento profético que nós estamos vivendo, mas é tempo de misericórdia. Jesus quer salvar, tem vidas sendo transformadas, o Espírito Santo está sendo derramado, preparando para livramento da ira. Ainda há tempo de livramento. Em Jesus a vida eterna. E Abacuque, ele diz assim, o Senhor é minha força.
Então, diante de um cenário como esse, parecido com Abacuque, igual os dias hoje, nós vemos que há um Deus que ele é fortaleza para salvar a alma Glória do a Deus. homem, Glória a Jesus. para transformar vidas e histórias. E em Jesus nós encontramos a misericórdia de Deus. Amém. E para encerrar, né, a esperança, porque, repetindo, não tem como você sustentar a fé sem que Deus fale com você. Então, Abacuque, ele prevaleceu porque a palavra notificava ele o tempo inteiro. A palavra que é a voz de Deus. Quando Deus fala, a fé é preservada. E Abacuque, ao longo da sua história, ele conclui dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. Então, Foi isso. ele não perdeu a confiança, porque É verdade. porque quando Deus fala, a fé, ela traz a esperança, acalma o coração Luiz. e ela nos tranquiliza sabendo que tem alguém que cuida de nós. E assim como ele profetizou num dos piores, talvez, pior momento da história do povo de Israel, né? Talvez o pior momento. É difícil a gente classificar qual que é o pior momento, mas esse certamente era um dos piores. Então, não tinha outra maneira de confortar o coração se não fosse com a voz de Deus. Amém. E Abacuque se acalmou quando Deus falou e buscou ouvir a voz de Deus. E esse é o nosso conselho para você. Deixe Deus falar, busque a sua presença, né? E certamente o seu coração também vai se acalmar. Despedimos então de você, dos companheiros aqui à mesa. Continue com a nossa programação e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Paz A do paz do Senhor. Senhor para todos. Amém.